Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Psi Descomplica. Eu sou Lucélia Santos e a partir de agora nós entraremos em uma reflexão bastante interessante. Antes disso, já quero te convidar a seguir as nossas páginas, tá? Estamos no Instagram, no YouTube e no TikTok, @TV Promessa Viva. Nós temos aí uma plataforma recheada com diversos conteúdos, projetos, programas, sempre muito dinâmicos e com o máximo de cuidado para atrair vocês com consciência e respeito, tá bom? Vamos aí conversar um pouquinho sobre expectativa e família? Estamos aí vivenciando o nosso processo de final de ano. Nós temos aquelas incríveis comemorações, amigos secretos, grandes aglomerações. Por que eu estou fazendo muitas pausas em relação a isso? Porque existem muitas pessoas que acabam ficando muito angustiadas com o ter que pensar em ir a uma determinada aglomeração. Nós temos um transtorno específico que faz com que essa pessoa fique muito angustiada, transtorno daí, né, de fobia social. Mas esse não vai ser, de fato, o nosso alvo aqui de conversa, tá? Vamos nos ater à reflexão do quão angustiante é lidar com as expectativas da nossa família. Temos as comemorações no ambiente de trabalho, as confraternizações, sim, mas quero refletir com vocês apenas sobre as confraternizações no ambiente familiar, do quanto isso pode ser angustiante para muitas pessoas, ter que encontrar toda aquela galera familiar, né? Eu tenho uma paciente que ela tem uma família incrível, linda, muita gente. Eu sou filha única, então eu não tenho essa vivência de família grande, sempre fui eu, minha mãe e meu pai. E hoje eu, minha mãe, e eu construí a minha família, eu, minha mãe, meu esposo e meu filho. Eu digo minha mãe porque ela faz parte da minha rede de apoio intensa, está comigo 24 horas praticamente, e é quem me dá o suporte para desempenhar a minha vida profissional. Mas vamos aqui conversar sobre, de fato, essas expectativas das confraternizações, tá? Pensa aí. Tal dia tem uma confraternização dos primos, das primas, dos tios do lado paterno ou do lado materno. Com isso, vem uma série de expectativas de como que as pessoas estão pensando, do que as pessoas estão pensando sobre mim, o que eu me tornei, o que eu vou ser. E aí a gente vai refletir e conversar sobre as expectativas familiares. Sabe a família de médicos? Obviamente, todo mundo que vai nascer naquela família, todo mundo, entre aspas, tá, pessoal? Espera-se que seja também um médico. Família de advogados, já vem um estigma, já vem uma ideia pensada sobre aquela família. Ideias boas, concepções boas, expectativas boas, às vezes também expectativas muito ruins. Não porque aquela pessoa tenha que ser, mas pelo histórico de pessoas encontradas naquela família com o estereótipo X, tá? Então, famílias de médicos, famílias de advogados, famílias de professor, famílias de cantor, né? Temos aí diversos artistas que emplacam seus filhos no mesmo segmento. Isso são expectativas, elas fazem parte da nossa construção de eu. Quando você vem ao mundo, você já vem com uma história pré-concebida sobre você. Ou seja, o filho idealizado, o bebê idealizado, ele já encontra um quarto como história. Se você, a minha paciente, ela gosta muito do campo, porque ela teve essa vivência de infância na vida dela. Então, logo, ela queria que o filho dela também tivesse essa experiência parecida. Então, todo o quartinho dele, ele é pensado com essa característica mais de campo, com animaizinhos. Outros têm uma vertente, um pensamento diferente. Tem uma colega que teve um bebezinho recentemente e acabou trazendo a ideia de aviador, ursinho aviador. São temas infantis, ok? Mas que cada um vai desempenhar no seu processo maternal. E vai ter significado, obviamente, no futuro. Mas eu quero refletir com vocês sobre quando você vem de uma família onde se tem a ideia de que você tenha que seguir o mesmo caminho profissional, isso para você pode ter um peso muito intenso, porque às vezes você não se identifica com aquela profissão. Ou porque você viu demais a sua família naquele ambiente X que você não quer. Você construiu sua própria ideia, você tem sua própria ideia do que você quer ser, do que você quer fazer. E aí,
Quando você encontra esses ambientes onde vão estar todos os familiares, tem-se uma ideia, tem-se uma expectativa. Ah, entrou na faculdade. Ah, mas está gostando do curso. Ah, mas vai terminar. Uma série de situações aí para estar trazendo a você uma certa angústia. E às vezes, o fato de pensar em se reunir, em encontrar, faz com que você evite tais situações, tá bom? Então, o que eu quero trazer para vocês é: não precisam se desvencilhar, se distanciar, se anular de ambientes onde você esteja passando pelo julgamento do outro. Ou seja, calma, tá? Você não precisa estar, desculpa, gente, você não precisa estar passando por isso. Porque você precisa aprender a se posicionar. Muitas vezes nós estamos angustiados em muitos contextos porque não conseguimos nos posicionar, não conseguimos mostrar a ideia que queremos fazer, do que precisamos. Eu estou com uma paciente atualmente que ela vem de uma família de médico, né? Um dos irmãos decidiu ser advogado, mas estamos ali em uma posição de profissões elitistas, ok? Ela decidiu fazer uma coisa completamente contrária. Ela decidiu ter uma outra profissão, o que contrariou demais a sua família, o que gerou diversos conflitos, que ela, por sua vez, não conseguiu ou não soube se posicionar. E agora nós estamos tentando trabalhar essa reaproximação familiar para que haja um convívio saudável, sem conflitos. E aí, essa pessoa, ela precisa ressignificar o seu eu. Ela precisa ressignificar o seu posicionamento, tá bom? Algumas técnicas que vocês podem estar aprendendo é exatamente a comunicação não violenta. Como que eu comunico a mim mesma? Como que eu me posiciono frente a tudo aquilo que eu estou vivenciando naquele momento, os olhares? Porque a cabeça da pessoa que está pensando que precisa suprir algumas expectativas, ela vem cheia de marcas, certo? Angústias, dilemas, que ela acredita que todos os outros estão olhando para ela daquele modo. Então, ela precisa ter uma certa postura, ela precisa ter um certo comportamento, um equilíbrio emocional. Nós não estamos dizendo aqui que é fácil lidar com tudo isso, não. É muito difícil, sim, né? Achar que tem que suprir as expectativas que é do outro, tá? Nosso contexto familiar é extremamente importante, nos ajuda a crescer, nos fortalece, mas eu me tornei um ser independente, um ser único. E essa minha identidade, ela precisa ser fortalecida, ela precisa ser definida, e as pessoas precisam conhecer quem eu sou, e não aquilo que está na cabeça delas. Muitas vezes nós, enquanto pais, nutrimos essa ideia de que o nosso filho vai ser extremamente dócil, e essa pessoa vem com um temperamento extremamente diferente daquilo que eu imaginei. Quantos conflitos podem surgir daí? Eu preciso entender que o meu posicionamento, ele é extremamente relevante para esse convívio social. Se eu chego na confraternização e eu sou o alvo dos olhares, eu preciso ali aprender algumas técnicas de posicionamento, de condicionamento, de me posicionar, de falar com as pessoas que são íntimas suas até certo ponto, porque são seus familiares, não é? Então, eu preciso estar atenta a como me reorganizar, a como gerir as minhas emoções, a como não deixar com que o que os outros pensam sobre mim me afete, a ponto de me fazer, por exemplo, fugir daquele local, porque aí a ansiedade pode tomar conta. O pensamento, o medo do julgamento pode vir com muito peso sobre as nossas vidas, né, sobre os nossos dilemas, sobre aquele momento e nos fazer nos anularmos de muitos contextos de crescimento, de vivências, tá? Então, as expectativas familiares sempre vão existir. Nosso conjunto familiar é extremamente importante. Só que eu preciso sempre lembrar que a minha família é X e eu sou uma pessoa dentro desse construto familiar, dentro desse contexto, dentro dessa vivência. E a minha individualidade, a minha personalidade são extremamente importantes. Eu não posso anular quem eu sou para caber no potinho do outro. Isso jamais deve acontecer, tá? Então, nessa reta final do ano, muitas comemorações vão ter.
Se você porta o transtorno de fobia social, algo interessante é você começar a fazer psicoterapia, tentar entender o que é essa angústia, porque às vezes as pessoas não compreendem que estão portando um transtorno, estão vivendo angustiadas, com medo, se isolando, e isso é muito ruim. Então, busque uma rede de apoio, busque entender o que angústia é essa, só de pensar em encontrar com os seus ou encontrar com qualquer grupo que seja, tá? Então, se permita cuidar de si, gerir o seu emocional, aprender a como cuidar de você em qualquer ambiente que você esteja. O ambiente familiar é um que vai ter pressão, sim, e todo ambiente que nós estivermos, expectativas vão ser geradas, mas as expectativas são dos outros, não dizem respeito a nós, nem a nossa potencialidade, nem a quem nós somos, tá bom? Que seja um final de ano cheio de comemorações, repleto de muitas vivências, e que você consiga se posicionar, mostrar suas ideias, mostrar seu conteúdo sem angústia, sem dilema e da forma mais saudável possível. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, a participação, por estar acompanhando o nosso podcast, que é sempre pensado com muito carinho, e espero vocês no próximo episódio.